Quero saudar nossos irmãos e amigos com a paz de Cristo. Quero mais uma vez, nessa oportunidade, meditar com vocês, com todos, no livro de João. João, capítulo 16, versículo de 31 ao 33. Jesus, já próximo de ser preso e de ser crucificado, de ser morto, de entregar, aliás, a sua vida por amor, por obediência ao Pai, por amor a nós, ele, nesse ensinamento aqui, falando com os seus discípulos, ele diz o seguinte: vamos ler o texto e vamos meditar um pouco no texto e verificar algumas referências a respeito de um nosso Jesus, nosso Senhor Jesus, vencedor em tudo. Em tudo, o Senhor Jesus foi vencedor. E em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo, nele, no Senhor Jesus. A Bíblia afirma isso, que em Cristo nós também somos vencedores. Vamos ler essa parte de João 16, de 31 a 33. Diz assim: Jesus falando com seus discípulos disse: respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abra o entendimento, o Senhor nos ajude a compreendermos as verdades da Tua Palavra e que ela seja aplicada em nossas vidas de modo que possamos praticar. Não sermos somente ouvintes ou leitores da Tua Palavra, mas praticarmos, ó Deus, os ensinamentos que nela contém. Que o Senhor nos auxilie no entendimento através do Teu Santo Espírito, que te pedimos, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus é vencedor. Ele venceu tudo. Na forma de homem aqui, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu todos os inimigos que hoje nós temos. E por ele ser vencedor, por ele ter vencido, ter passado todas as suas provas, ele pode hoje ser nosso Senhor e Salvador. Porque nele, em Jesus Cristo, foram levados todos os nossos pecados. E nós já sabemos disso, que a palavra de Deus nos ensina. Então, o Senhor Jesus, de fato, é nosso Senhor e Salvador. Ele venceu o mundo, venceu Satanás, venceu o pecado, levou em si os nossos pecados, venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então ele é de fato o Redentor de nossas almas. Ele é o Redentor de nossas almas, que nos fala o texto que nos fala aqui, que nós acabamos de ler. Ele nos diz, nos ensina que eu venci o mundo, Jesus disse. Versículo 33, eu venci o mundo. Mas antes de Jesus pronunciar isso aos seus discípulos, esse intervalo entre a sua morte, ressurreição, assunção aos céus, até o dia que ele disse que retornaria, que voltaria, ele deixou bem claro aqui a todos os seus discípulos e a nós. Não, a questão de nós entendermos essa parte que Jesus falou aqui, sobre no mundo tereis aflições, não quer dizer que nós vivamos ou vamos viver todo o tempo aflitos ou preocupados, ou na verdade as aflições elas fazem parte da vida cristã,
É histórico, né? O mundo, Satanás, os inimigos, os verdadeiros inimigos, né, da cruz de Cristo, eles não gostam, não gostam de ouvir a palavra, eles não gostam de cristãos, eles não gostam de dar ouvidos à palavra do Senhor, eles detestam, né? E somente a misericórdia de Deus e o próprio Deus para transformar o coração desse homem mau. Na história dos cristãos, dos servos de Deus, milhões, milhares, milhões mesmo de crentes em Cristo Jesus morreram, né, por amor a Cristo, por amor à sua palavra, por pregarem a verdade das Escrituras. As perseguições, é só buscar um pouquinho mais a fundo as grandes perseguições que houveram aos crentes, aos cristãos, né, e muitos milhões morreram simplesmente por amarem a Cristo, por pregarem a palavra de Deus. Desde que Jesus falou isso, logo após ele morreu na cruz, pagou o preço por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e deu uma ordem a todos os seus discípulos de pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. E é isso que nós fazemos, isso que sempre foi feito pelos seus discípulos desde aquela época e durante a história até hoje nós, né, temos a obrigação de falar da palavra de Deus, falar dessa salvação, desse perdão de pecados somente em Cristo, né? E olhando aqui para o texto de João, os discípulos questionavam, sempre questionavam não, eles não entendiam quando Jesus, na verdade não entendiam quando Jesus falava em parábolas e o Senhor sempre logo após explicava. E aqui nesse texto, né, nesse capítulo, eles já reconhecem que o Senhor não está falando mais em parábolas. E o Senhor Jesus, no versículo 31, que eu iniciei falando, ele disse assim: respondeu Jesus, credes agora? Né? Jesus já há muito tempo ensinando, e agora, aqui já há pouco tempo do Senhor Jesus ser morrer por nossos pecados, os discípulos se manifestam dizendo que agora que eles estavam entendendo porque o Senhor falou mais abertamente. Mas na verdade o Senhor sempre falou abertamente para eles, inclusive explicando de depois todas as parábolas. Aí Jesus disse aqui: credes agora? Uma pergunta. Eis que chega a hora e já se aproxima, né, em que vós sereis dispersos, para cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo, Deus Pai. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, né? Paz. Essa paz que nós já falamos sobre a paz com Deus e a paz de Deus, e a paz com Deus e a paz de Deus, paz de Cristo, né? Que é a mesma paz. A paz com Deus, né? É a paz que o Senhor Jesus proporcionou através da sua morte. Outrora, nós éramos inimigos de Deus, nós não tínhamos acesso à presença de Deus e nós éramos inimigos e condenados à perdição eterna, né, em pecado. Quando o Senhor Jesus novamente abriu esse contato novamente que nós podemos hoje ter com Deus através dele, do Senhor Jesus Cristo, né, nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ter paz com Deus. E, consequentemente, a paz de Deus, né, a paz de Jesus Cristo em nossos corações, já é essa paz que Jesus está falando aqui nesse texto, que já é a paz que mesmo nas aflições, mesmo nas dificuldades, mesmo nas perseguições, jamais nós devemos deixar que as coisas desse mundo tomem conta, nos amedronte, nos causem pânico, né? Porque essa paz, né, de Cristo, essa paz que a palavra de Deus traz aos nossos corações, ela sempre vai guardar as nossas mentes, né,
e, e fazer com que fiquemos firmes. Jesus fala que no versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Todos os ensinamentos que Jesus disse, que ele repassou, ensinou aos seus discípulos, justamente para que eles tivessem a cada dia mais a certeza de que o Senhor estava e estará e estaria sempre nos seus corações, lhes trazendo paz e aí cada vez mais certeza e firmeza na palavra, né? E por mais aflições que eles tivessem, como ele disse aqui, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sempre nós temos que, esses irmãos e nós, né, nos nossos dias, temos que ter a certeza e estarmos firmados, né, nos ensinamentos de Cristo, que ele venceu tudo. Ele venceu tudo. Ele venceu, nós vamos ver aqui de um por um. Ele venceu o mundo, venceu Satanás e venceu a morte. E há muitas referências bíblicas. Vamos ler duas, pelo menos, de cada, né, sobre esse assunto. Então Jesus foi vencedor, Jesus é vencedor, ele ressuscitou, né? Vamos verificar, o próprio texto fala aqui em João 16:33, o Senhor Jesus que venceu o mundo. João 16:33. Nós já lemos, vamos ler aqui. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus dizendo. Salmos 34:17. Eu encontrei um Salmos também que pode afirmar essa vitória de Cristo. Salmos 34:17 diz assim: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos, né? O Senhor sustém os justos. Pois os braços dos ímpios, né, o mundo, se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Aquele que está firme, aquele que é uma ovelha do bom pastor do Senhor Jesus Cristo, esse está firme, né? E o Senhor, o texto diz aqui, o Senhor quebra os braços dos ímpios, né? O Senhor venceu o mundo, venceu todas as dificuldades, todos os obstáculos, né, que havia para ser vencido por um homem perfeito que nunca pecou, né, que entregou a sua vida por nós. O Senhor Jesus também venceu Satanás, né? Satanás. O texto mais conhecido é Mateus 4, de 1 a 11, que fala da tentação a qual Jesus passou, né? Satanás tentou o Senhor Jesus por alguns dias, né? E o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, fala que o Senhor venceu Satanás, né? Mateus 4, de 1 a 11. Então foi conduzido o Senhor Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E esse texto é conhecido, e Satanás tentou Jesus, né, dizendo-lhe para que transformasse pedras em pães. E o Senhor Jesus sempre falou, sempre citou a palavra de Deus a Satanás. E a primeira vez que ele falou, ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? E mais uma vez ele tentou no versículo 5,
né, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Tu és filho de Deus, lança-se de baixo, de aqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás é conhecedor da palavra de Deus e citou aqui. E Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Novamente o transportou o diabo a um monte alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essa foi a última investida de Satanás, né, falar isso ao Senhor. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Jesus o expulsou. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Né? Então, só lembrando esse texto aqui e mostrando que o Senhor Jesus foi vencedor nessa tentação. Né? O Senhor Jesus foi tentado humanamente. Ele era um homem. E por fim o Senhor repreendeu aqui Satanás e mandou-o embora, porque ele citou novamente as Escrituras, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E aí mandou que ele fosse embora. Outro versículo que fala que o Senhor é vencedor sobre Satanás e seus demônios é Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2 e 15. Diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então o Senhor Jesus venceu todos os principados, potestades, né, significando aqui as hostes do mal, o maligno e seus demônios. O Senhor triunfou, né, em si mesmo. Em si mesmo. O Senhor Jesus venceu a morte. Venceu a morte. Um texto mais bem claro que nós podemos ver é quando nos evangelhos fala da sua ressurreição e da sua aparição a várias pessoas, e muitas outras testemunhas viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Né? Mas vamos verificar aqui Apocalipse 1 e 18. Apocalipse 1 e 18. Diz assim: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Né? O Senhor Jesus falando aqui com João. Né? O Senhor Jesus falando com João. Esse é o próprio Senhor falando na revelação de Apocalipse com João. Né? A conversa, quem quiser ler o capítulo 1, né, o início de Apocalipse, eu peguei aqui essa parte do versículo 18, porque ela é bem específica e diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Outro versículo, nós podemos verificar que Jesus venceu a morte. Atos 2 e 24. Atos 2 e 24. Diz assim: ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e venceu a morte. Marcos 16 e 6. Outro versículo, só para confirmarmos aqui. Marcos 16 e 6 diz assim. Marcos 16 e 6.
E Jesus disse, advertir, desculpa, Marcos 16:6, estava em Mateus. Marcos 16:6 diz assim, ele porém disse, não vos assusteis. Aqui Jesus já ressuscitado depois, no terceiro dia. Ele porém disse, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Então, aqui o versículo dizendo que o Senhor Jesus, o anjo dizendo às pessoas que foram até o túmulo, dizendo que o Senhor Jesus que foi crucificado, já havia ressuscitado. Marcos 16:6. Atos 3:15. Atos 3:15. Diz assim, Pedro, em sua pregação, diz assim, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Todos os discípulos foram testemunhas, porque todos eles viram, todos os apóstolos viram o Senhor Jesus ressuscitado, e comeram com ele e tiveram comunhão depois de ele ter ressuscitado. 2 Timóteo 1:10, Paulo também, apóstolo Paulo ensinando, em 1 Timóteo 1:10, diz assim, 2 Timóteo 1:10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, falando de Jesus Cristo, que ele foi vencedor sobre a morte, ressuscitou, é o primeiro, né, a ressuscitar dentre os mortos, em corpo glorificado. E todos os servos de Deus que morreram em Cristo vão ressuscitar, glorificados como o corpo de Cristo. Se nós daqui para lá, até que o Senhor venha, estivermos mortos, ressuscitaremos. Aqueles que estiverem vivos, quando o Senhor voltar, serão transformados, mas primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a esperança da vida eterna com Cristo. Essa é a esperança que Jesus Cristo nos deu por sua morte na cruz, pagando o preço por nossos pecados, a sua ressurreição, confirmando a sua vitória sobre a morte, é o que estamos vendo aqui. 1 Pedro 1:3 também fala sobre a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte. 1 Pedro 1:3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo confirmou a nossa vida, a nossa esperança de vida eterna, né? Nos habilitou a estarmos por Ele, pelo Senhor Jesus Cristo, aptos a falarmos com Deus, a falarmos, ao ouvirmos através da sua palavra, a falarmos com Ele através da oração, a compreendermos o que estamos lendo, porque o Senhor habilita, né, a todo homem que busca Ele a entender o que está escrito aqui na Bíblia. E Pedro está falando aqui que o Senhor Jesus, Deus nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Foi por causa de Cristo. E ele foi vencedor na morte. Ele venceu a morte. Então o Senhor Jesus é vencedor porque ele venceu o mundo, venceu Satanás, venceu o pecado,
né? O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, ele venceu Satanás, e as referências bíblicas são, são vastas, né? Temos que estudar a palavra de Deus e buscar o conhecimento de saber o Senhor a qual servimos, né? O Deus a qual servimos, ele é vencedor e nos fez vencedor e nos fez vencedores, né? Nós, como a palavra de Deus nos ensina, nós em nenhum momento merecíamos nada do que foi feito. Foi o amor de Deus em Cristo Jesus, no seu Filho, enviando o seu Filho para morrer e pagar o preço por nossos pecados. A nossa situação era crítica. Nós estávamos caminhando para a condenação, para o abismo, né? Todos nós andávamos desgarrados, né? Como uma ovelha sem pastor. Mas Jesus Cristo, né? O nosso pastor, o nosso mestre, o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Ele pagou o preço e nos resgatou, né? E nos transformou, nos colocou novamente na direção correta, que nos leva até Deus, que nos leva até a vida eterna. Perdoou os nossos pecados. E o detalhe é também que nós podemos acrescentar que dificilmente é dito hoje em qualquer mensagem evangelística, é que o sangue de Cristo foi o que pagou o preço por nossos pecados. Sangue é sinônimo de vida. Então a vida dele, o sangue de Cristo pagou todo o preço. Foi um pagamento total. Não foi pela metade, não foi... Foi uma coisa perfeita, completa, que Deus Pai se agradou, e por isso nós hoje temos acesso à presença de Deus, né? Como o próprio Pedro fala aqui no capítulo 1, versículo 3, que nós acabamos de ler, né? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia de Deus, nos gerou de novo para a viva esperança que nós não tínhamos, mas nenhum homem tinha, né? Nós passamos a ter a viva esperança que Pedro fala aqui em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, pela sua ressurreição dentre os mortos. E ele foi vencedor, ele é vencedor, ele venceu Satanás, o pecado, a morte, o mundo, né? E nós, por causa dele, nós também, né, somos declarados por ele vencedores em Cristo. O que devemos fazer hoje, como cristãos, como servos de Deus, é ficarmos firmes e obedientes até o final. Olharmos para a palavra de Deus e buscar força que precisamos para continuarmos firmes nos seus caminhos. E busquemos a Deus, né? Busquemos na sua palavra conhecimento, peçamos a Ele sabedoria para conduzir nossas vidas pautadas no ensinamento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia melhorar nosso conhecimento da palavra, que possamos crer a cada dia mais, pedir de Deus a cada dia mais fé para ficarmos firmes, confiantes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e boa noite a todos. Amém.